pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, se cuidando e com saúde. Bem-vindos a mais um vídeo da nossa oficina de artes visuais sustentáveis. Hoje nós vamos tratar da segunda parte de um tema que já foi abordado em um outro vídeo, e nesse vídeo a gente vai aprofundar mais no conteúdo. Esse vídeo a gente vai tratar de leitura de imagem e técnicas de composição visual, como os artistas, como os designers, como os escultores, os pintores. Então, são técnicas que foram criadas ao longo da história, todos os movimentos mais antigos da história da arte, até culminar no século XX, em que a gente vai entrar numa das vertentes da arte contemporânea, que faz tanto sucesso com o advento das redes sociais, que é o design. Então a gente vai ver muitas técnicas de comunicação visual usadas pelos principais designers do mundo. Então preste atenção até o final, que o conteúdo está muito bacana, muito avançado e vai ajudar vocês muito na hora de vocês pensarem a composição dos seus próprios trabalhos. Então vamos lá. As técnicas de comunicação visual dão um leque de possibilidades de expressões de conteúdo. Elas vão estar organizadas nesse vídeo de forma antagônica, separadas por polaridades, expressões opostas, para que vocês possam entender as formas de comunicação visual para a expressão artística. Esse conteúdo foi retirado de uma coleção de livros chamados A Sintaxe da Linguagem Visual, do autor Donis A. Dondiz. Os grandes mestres, eles usam de técnicas intencionais para criar equilíbrio, estabilidade, simetria, planicidade, profundidade, movimento, ritmo. Tudo isso é pensado. E os grandes curadores, os grandes críticos, eles conseguem observar isso, que o artista se valeu de técnicas de design para poder criar suas composições. Um dos grandes artistas que utilizaram essas composições geométricas, de equilíbrio, de simetria, foi Leonardo da Vinci, e os grandes mestres da Renascença já começaram a desenvolver essas técnicas e foram sendo aperfeiçoadas ao longo da história, no passar dos movimentos, pelas necessidades estéticas de cada tempo, até chegar no século XX, com o ápice da arte contemporânea, com uma das vertentes mais importantes da arte contemporânea, que é o design. Então eu vou organizar esses conteúdos todos assim, de forma de polaridades diferentes, antagônicas. Então vamos lá com as técnicas de comunicação visual. E essas técnicas também são utilizadas tanto para a criação de imagens, como também são utilizadas, essa teoria é utilizada para que você faça uma leitura mais aprofundada das obras de arte, para que você compreenda melhor uma obra de arte. E separar algumas para vocês, retiradas do livro Sintaxe da Linguagem Visual. Fica ligado. Hoje, nas técnicas visuais estratégicas de comunicação, nós vamos comparar polos inversos, polos contrários, para que a gente entenda a constituição de uma composição visual de intenção na imagem que ele está criando. O equilíbrio é o elemento mais importante das técnicas visuais. A sua importância é fundamental e baseia-se no funcionamento da percepção humana e na enorme necessidade de sua presença. Seu oposto é a instabilidade. O equilíbrio é uma estratégia de design em que existe um centro de suspensão. Já a instabilidade é a ausência de equilíbrio. Outros dois polos muito utilizados na arte são o de simetria e assimetria. Simetria é um equilíbrio
axial é uma formação visual totalmente resolvida, em que cada unidade situada de um lado de uma linha central é rigorosamente repetida do outro lado. Os gregos veriam na assimetria um equilíbrio precário, mas na verdade o equilíbrio pode ser obtido através da variação de elementos e posições, que equivale a um equilíbrio de compensação. Então, a simetria ela é um recurso para que você torne a sua imagem bela. Temos também a regularidade e irregularidade, né? A regularidade no design ele constitui o favorecimento da uniformidade dos elementos. É o desenvolvimento de uma ordem baseada em algum princípio ou método constante e invariável. Seu oposto é a irregularidade, como podemos ver na imagem na parte de baixo. Muito utilizados no design e na pintura. Outros dois polos importantes também são a simplicidade e a complexidade. E aí a ordem livre de complicações ou elaborações secundárias. Já a sua formulação visual oposta, a complexidade, que a gente pode ver na imagem abaixo, compreende uma complexidade visual constituída por inúmeras unidades e forças elementares. Temos também dois polos importantíssimos do design e da pintura, que são a unidade e a fragmentação. A técnica de unidade, como a gente pode ver nas imagens acima, e a fragmentação, nas de baixo, são parecidas com as da simplicidade e complexidade e envolvem estratégias de design que conservam um mesmo parentesco, são muito próximas. A unidade é um equilíbrio adequado de elementos diversos em uma totalidade que se percebe visualmente, quer dizer, se une tudo em uma figura, em só um objeto, para que o equilíbrio dessa unidade se torne possível aos olhos. Já no caso de baixo, a fragmentação é a decomposição dos elementos e unidades do design em partes separadas, que se relacionam entre si, mas conservam também seu caráter individual. Outra técnica importantíssima é a economia e a profusão. A presença de unidades mínimas de meios de comunicação visual é típica da técnica de economia e contrasta de muitas maneiras com seu oposto, da profusão, como você vê embaixo. A economia é uma organização visual sensata em sua utilização dos elementos. Já a profusão é carregada em direção a acréscimos discursivos infinitamente detalhados a um design básico. Embelezam através da ornamentação. E vocês podem observar isso nessas três figuras de baixo. A profusão é uma técnica de enriquecimento visual associada ao poder e à riqueza, enquanto a economia é visualmente fundamental. Temos também a minimização e o exagero, né? A minimização, no caso essas imagens de cima, são equivalentes à economia e profusão que nós vimos antes. E prestam-se a fins parecidos, ainda que num contexto diferente, né? É uma abordagem muito abrandada, que poderá obter do observador a máxima resposta a partir de elementos mínimos. Na sua estrutura de criar grandes efeitos, a minimização é a perfeita imagem especular de sua polaridade visual, o exagero. A seu próprio modo, cada uma toma grandes liberdades com a manipulação dos detalhes visuais. Para ser visualmente eficaz, o exagero deve recorrer a um relato profuso e extravagante, ampliando a expressividade para muito além da verdade, em sua tentativa de intensificar e amplificar. Quer dizer, você toma o plano todo, você exagera nas fontes, você exagera nos elementos visuais. Nós temos também a previsibilidade e a espontaneidade. No caso da previsibilidade, que são essas três imagens que nós vemos em cima, sugere uma técnica visual, tipo uma ordem, um plano extremamente convencional, seja através da experiência, da observação ou da razão. É preciso ser capaz de prever, né, de antemão como vai ser toda a mensagem visual e fazê-lo com base no mínimo de informação. Já a espontaneidade, por outro lado, já se caracteriza por uma falta aparente de planejamento. É uma técnica saturada de emoção, é impulsiva e também livre. Então ela foge da dureza da previsibilidade. Temos também a questão da atividade e da estase, né? A atividade, como você pode ver nas três imagens de cima, deve refletir o movimento através da representação ou da sugestão. Quer dizer, os elementos diagonais, indicações de movimento. Agora, a postura enérgica e estimulante e vê-se profundamente modificada na força imóvel da técnica da representação estática, a qual, através do equilíbrio absoluto,
apresenta um efeito de repouso e tranquilidade. É representação estática, né? Temos também a sutileza e a ousadia. E aí na mensagem visual, a sutileza é a técnica que a gente escolhe para estabelecer uma distinção apurada. Então, quando você quer separar elementos e fazer com que o olho do observador vá para esses elementos, você usa a sutileza. A ousadia, já no caso das 3 imagens de baixo, deve ser utilizada pelo designer com audácia, segurança e confiança, uma vez que seu objetivo é obter máxima visibilidade. Então não pode exagerar, ousar, mas tendo em si um controle para a mensagem que você quer passar, né? Temos também a neutralidade e a ênfase, né? E aí no design, que parece neutro, como os de cima, quase é uma contradição, mas na verdade há ocasiões em que a configuração menos provocada pode ser o procedimento mais eficaz para exercer e para vencer a resistência do observador. Muito pouco da atmosfera da neutralidade é perturbada pela técnica, no caso da ênfase, que são as 3 imagens de baixo, em que se realça apenas uma coisa contra um fundo em que predomina a uniformidade. Temos também a transparência e a opacidade. As polaridades técnicas de transparência e opacidade, como a transparência as 3 de cima e a opacidade as 3 de baixo, elas se definem mutuamente em termos físicos, né? A primeira envolve detalhes visuais através do qual se pode ver, né? De tal modo que o que fica atrás também é revelado aos olhos. Já a segunda, exatamente ao contrário. É o bloqueio total, o ocultamento dos elementos que são visualmente substituídos. Temos também a técnica da estabilidade e da variação, usada muito na abstração. A estabilidade é a técnica que expressa a compatibilidade visual e desenvolve uma composição dominada por uma abordagem temática uniforme e coerente, como vocês podem ver nas imagens de cima. Já a técnica de variação oferece diversidade e um certo tipo de sortimento, né? E na composição visual, contudo, essa técnica reflete o uso da variação na composição musical, no sentido de que as mutações são controladas por um tema dominante. É o que pode ser observado na técnica de variação nas 3 imagens de baixo. Nós temos também a exatidão e a distorção. Temos a planura, que é a simplicidade, e a profundidade, que é utilizada na técnica de perspectiva ou de alto contraste. Temos também a singularidade e a justaposição, a sequencidade e o acaso. Aí você vê a diferença de uma para outra, que uma é organizada e a outra é aleatória. Nós temos também a agudeza e a difusão, muito utilizadas na escola de Bauhaus, né? E no caso da agudeza é uma técnica visual que está estritamente ligada à clareza do estado físico e à clareza da expressão. Para terminar, não menos importante, temos a repetição e a episodicidade. A repetição, ela corresponde às conexões visuais ininterruptas, né, que tem aquela importância especial em qualquer manifestação visual unificada. Então existe a repetição de objetos, a repetição de motivos, para que você fixe no observador, né, a mensagem que você quer passar. Já nas técnicas episódicas é o contrário. Na expressão visual é a desconexão, ou pelo menos aponta para a existência de conexões muito frágeis. Então é uma técnica que reforça a qualidade individual das partes do todo, sem abandonar por completo o significado. Então você fragmenta, no caso das imagens de baixo, tem esse exemplo do jazz, como ele brinca com as palavras, que é o mesmo elemento, mudando formatações para que você guarde a mensagem visual. Bom, gente? Então é isso, pessoal. Esses são só alguns exemplos dados pelo autor sobre técnicas de composição visual. Na internet, se vocês fizerem uma pesquisa de leitura de imagem ou de alfabetização visual, vocês vão ver também outras opiniões de outros autores. Eu vou tentar colocar no mural algum material complementar para vocês terem uma opinião de um outro autor também.
Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Como que a gente vai fazer a nossa atividade? Como o conteúdo é muito complexo, eu vou fazer uma atividade simples. Então eu vou pedir para que vocês voltem o vídeo quando eu começo a colocar os exemplos de equilíbrio para frente. Aí vocês fazem uma anotaçãozinha num papel. Depois vocês vão na internet buscar um artista plástico, ou um artista visual, ou um designer de escolha de vocês. Vão escolher uma imagem desse artista que vocês escolheram e vão fazer uma pequena resenha descrevendo a leitura a partir do que vocês aprenderam no vídeo. Então vocês pegam lá, colocam a imagem na atividade e escrevem um textozinho. É só dizer o nome do autor e o nome da obra. Aí vocês descrevem essa leitura, só que agora exemplificando as características de composição que vocês encontraram na imagem, ok? Só pegar depois a imagem, colocar na atividade e escrever o texto no espaço que eu vou deixar na atividade, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.